Graça e paz ao pessoal que está chegando aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos dar início ao nosso culto online aqui. Pela misericórdia do Senhor. A gente dá andamento aqui. Estou esperando o pessoal começar a chegar aqui um pouquinho. Mandar no grupo lá da igreja. Amém. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te dou graça, Senhor, por estarmos mais um domingo, Senhor, aqui reunidos, podendo pregar a Tua palavra, Senhor, aqui pela internet. Senhor, nós oramos, Senhor, para que esse tempo logo, logo passe, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que a gente possa estar nos nossos cultos, nos nossos trabalhos, sem a idade que estamos passando, mas que em nome de Jesus, mesmo com a pressa, para que tudo volte ao normal, que em nome de Jesus, pelo menos a gente possa entender, Senhor, os tempos que está acontecendo, as coisas do nosso cotidiano, que a gente possa ter discernimento, Senhor, sobre tudo aquilo, Senhor, que de uma maneira, Senhor, Tu tem preparado, Tu tem falado conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra hoje, Senhor, que Tu me dê graça para pregá-la com graça, com unção, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que em nome de Jesus todos aqueles que possam ouvir, Senhor, possam entender, Senhor, aquilo, Senhor, que será dito. Da mesma maneira eu oro para aqueles que estarão ouvindo, que em nome de Jesus possam estar com seus ouvidos abertos e atentos, Senhor, para a pregação do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por isso. Meu muito obrigado por tudo. Que em nome de Jesus, Senhor, seja agora um momento de graça, um momento de paz, de aprendizado nas nossas vidas, para nosso crescimento espiritual, para nosso discernimento, para que em nome de Jesus nós não venhamos andar mais ansiosos ou escravos, Senhor, de algum sentimento, mas que em nome de Jesus nós possamos andar descansados debaixo da Tua graça, pois é o que a Tua palavra nos fala, Senhor, se eu não me engano, em 1 Coríntios 12, que a minha graça te basta, que assim seja em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Graças e paz aos irmãos que estão aí conosco. Amém. Amorzinho, quero pedir para ti, manda o link pro grupo da igreja, tá? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje, como já foi compartilhado lá no Facebook, né? O título é Discernindo os Tempos do Fim. E não quero focar muito assim, falar sobre o vírus e coisa e tal, mas é sobre o que passa na nossa cabeça nesses últimos meses. Porque uma coisa a gente percebe no serviço, no trabalho, nas escolas, na conversa dos vizinhos. A gente vê muitas pessoas que não são cristãs preocupadas com o tempo presente e muitas pessoas que não são cristãs não somente preocupadas, mas perguntando para os cristãos o que está acontecendo. Perguntando para os cristãos se tudo isso que está acontecendo estava na Bíblia, né? Se isso tudo significa alguma coisa, ou o que vai acontecer mais além disso. Amém? Então, a gente percebe uma grande preocupação de quem não é cristão em entender essa época e de saber se isso está realmente na Bíblia. Em contraparte, a gente vê cristãos chupando bala, comendo mosca para as coisas que estão acontecendo. Eles não têm o tino, né? não se ligam e continuam a viver as suas vidas da mesma maneira que viviam antes, ou até mesmo pior, ou muitas vezes reclamando, murmurando, sem buscar olhar para os sinais. E é sobre isso que a gente quer falar sobre isso. É sobre isso que a gente quer falar hoje. Sobre discernir os dias atuais, discernir os tempos do fim. Amém? Então, convido você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. No capítulo 16, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem,
pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal no céu. Então, os fariseus olharam para Jesus, pregando o evangelho, e esse pobretão aí pregando o evangelho, dizendo que é o Messias. Então, qual o sinal que tu nos dá? Foi o que perguntaram os fariseus para Jesus. E Jesus respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois os céus estão avermelhados. Então, isso que ele estava falando para ele. Ó, vocês afirmam, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então, vamos focar aqui no 3. Jesus respondeu: hipócritas, sabeis interpretar a face do céu, porque eles olhavam para o céu, e saberiam dizer se o dia seria bom, se no dia choveria, né? Coisas que a gente fala, coisa de gente antiga, né? Os antigos olham, hoje vai. Tipo, nem eu lembro quando eu era pequeno, baixava aquela cerração, aquela neblina, né? De manhã cedo. Daí, eu olhava para aquilo, eu sempre ouvia falando, hoje cerração que racha, cerração que baixa, sol que racha, né? Dizendo que ia ter um sol forte naquele dia. Era sobre isso que Jesus estava falando, sobre essas coisas corriqueiras do dia a dia que o cidadão normal sabe interpretar. E Deus estava falando para os fariseus que eles sabiam interpretar isso, né, os céus, se ia chover, se ia fazer tempo bom, mas eles não conheciam os sinais dos tempos, eles não sabiam interpretar os sinais dos tempos. E Jesus não estava falando isso aqui para o Zé das Couve, não estava falando isso aqui para qualquer um. Jesus estava falando isso aqui para fariseus, dizendo, vocês estão sabendo interpretar os céus e não estão sabendo interpretar os sinais dos tempos. E por que eles haveriam de saber interpretar os sinais dos tempos? Porque eles eram doutores da lei. Logo, eles sendo doutores da lei, eles entendiam tudo sobre o Antigo Testamento, ou pelo menos eram para entender sobre a palavra de Deus. Paz, Senhor, os irmãos estão chegando aí. Eles eram para entender sobre a palavra de Deus. Então, eles olhando para o Antigo Testamento, eles tinham que entender o que estava acontecendo naquele tempo presente com Jesus. E o que estava acontecendo naquele tempo presente com Jesus? Tinha um cara que estava curando leprosos, tinha um cara que estava curando cego, fazendo cego enxergar, e morto ressuscitar. Eram 3 milagres que o judaísmo acreditava que só uma pessoa poderia vir a fazer. E essa uma pessoa era o Messias. Eram 3 milagres que eles chamavam de 3 milagres messiânicos. Isso não tem muito no Antigo Testamento, não fala sobre isso, mas tem estudos assim de extra-bíblicos, né, que apontam sobre isso. Amém? Que apontam sobre isso que os judeus, quando o Messias aparecesse, eles tinham que ver se teriam esses 3 sinais. A curar um leproso, a curar um cego de nascença, eu acho que era cego de nascença, e não era um cego, tipo uma pessoa que não era cega e veio a tornar cega, mas uma pessoa cega de nascença. E um morto, se eu não me engano, são esses três milagres. E Jesus estava fazendo isso. Não só estava fazendo isso, como ele nasceu em Belém, como Miqueias disse no capítulo 5. Ele nasceu de uma virgem, por mais que a sociedade poderia não saber disso, né? Mas quem era íntimo da família de Jesus, de Maria, provavelmente sabia disso. Amém? Isabel sabia, a mãe de João Batista, amém? Que era prima de Maria. Então, e vendo ali, eles acreditavam que o Messias tinha que ser um cara rico. Mas fala lá em Zacarias, dizendo, olha como vem o vosso rei, montado no jumentinho, humilde. Já dizia lá no Antigo Testamento que o Messias seria uma pessoa humilde. Então, eles conhecendo essas profecias, eles tinham que olhar para a vida de Jesus e interpretar os sinais dos tempos que uma profecia estava acontecendo na vida dele, na frente deles. E qual era a profecia que estava acontecendo na vida deles? Eles estavam vendo o Messias. Eles estavam vendo o Messias prometido desde Gênesis, quando Deus falou para Eva que da semente dela nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Aquele cara estava na frente deles. E eles erravam. Por quê? Porque eles não olhavam para... Eles conheciam as profecias, mas não olhavam para elas. Eles não entendiam quando aquilo estava acontecendo na frente deles.
porque o seu coração era duro, seus olhos eram pesados, seus ouvidos eram pesados. Então, quando Jesus diz que eles não conheciam os sinais dos tempos, é porque eles não conseguiam enxergar as profecias de Isaías, Miqueias e outros profetas se cumprindo em Cristo. Amém? E eles, mais do que ninguém, eram para reconhecer isso. Os fariseus, mais do que ninguém, eram para olhar para Jesus e saber, esse aí é o Messias. Mas não, eles não viam isso. E quem é que via que olhavam para Jesus e entendiam, esse aí deve ser o Messias? Os pobres, os ignorantes, os analfabetos. Esse estava sendo dado o entendimento do reino de Deus. Amém? Mas aquelas pessoas, não. Não é parecido com o que está acontecendo hoje em dia? Hoje, toda essa praga acontecendo. É disco voador, né? Capão da canoa. É um monte de coisa acontecendo, as loucuradas todas no mundo. E os crentes chupando bala, reclamando, vivendo a vida. Lá, como diz em Mateus 24, comendo, bebendo, se dando em casamento, não estando nem aí para aquilo que está acontecendo. E o negócio do gafanhoto lá, né? Tudo isso acontecendo. E as pessoas que não são crentes falando, olha, acho que é um apocalipse, hein? O mundo tá acabando, não sei o quê. Eu ouvindo na Gaúcha, na Rádio Gaúcha essa semana, esqueci o nome do repórter, aquele que morava nos Estados Unidos, que agora voltou pro Brasil, que estava com câncer. Você lembra qual é o nome dele? Não. Davi Coimbra, o Davi Coimbra. Né? O Davi Coimbra pegando e falando, né, de todas as coisas que estavam acontecendo, falando, você sabe o que é isso? Isso aí é o apocalipse de João se cumprindo. Nossa. Daí o Potter, coisa, tava dando risada. Eu não sei, vocês estão rindo, mas isso aí é um negócio se cumprindo. Eu sempre achei que o Davi Coimbra era cético. Eu não sei, ele deve ser cético. Ele é, mas ele tá brincando com isso, falando, e se for verdade? E o mundo tá assim, e se for verdade? E os crentes estão mongolão, sem prestar atenção em nada, sem olhar para as profecias e perceber, da mesma forma que aqui eles tinham que olhar, esse é o Messias, toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus, nós temos que perceber pelos sinais que estão acontecendo que o Messias está voltando. E pegar e começar a dar toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Amém? Daí, como eu anotei aqui, se logo não conseguimos discernir os sinais dos tempos, vamos fazer que nem esses fariseus. Não saberemos administrar os tempos atuais. Levaremos na brincadeira ou pediremos sinais infundáveis para Deus, como esse pessoal estava pedindo. Estavam as profecias acontecendo na frente deles. Um cara nascer em Belém, ir para o Egito na juventude, a matança dos bebês na volta dele, que o rei lá mandou matar todos os bebês para que viesse matar o Messias. Em Jeremias falava que isso estava acontecendo. Essas três profecias acontecendo, as três profecias messiânicas, né, os milagres messiânicos, de curar o cego de nascença, curar o leproso e curar e ressuscitar o morto, né? Estava tudo acontecendo e eles não olhavam para aquilo dali. E o que eles pediam? Um sinal infundável. E por isso que Jesus fala, uma geração má e adúltera pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Vocês estão pedindo um sinal com tudo que está acontecendo, é isso. E é isso que hoje Deus fala para os crentes atuais. Com tudo isso que está acontecendo, a minha palavra se cumprindo, vocês estão pedindo por um sinal. Vocês estão pedindo para voltar pro cinema. Vocês estão pedindo para voltar da banda no boteco. É isso que vocês estão pedindo? Com tudo isso que está acontecendo? Bom, vocês não sabem interpretar o sinal dos tempos? E daí quando Jesus fala, nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, eles ficaram, o que quer dizer isso? Nenhum sinal será dado do profeta, além do sinal do profeta Jonas. Que Jesus estava falando aqui, ele estava falando acerca da sua morte. Que ele morreria, e assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe grande, ou no ventre da baleia, Jesus também ficaria 3 dias e 3 noites na sepultura e depois ressuscitaria. E por que Jesus falou que esse seria um sinal? Porque isso depois foi incontestável. O que eles tiveram que falar? Que foi uma mentira que Jesus ressuscitou, que foram os discípulos, os apóstolos que foram lá e roubaram o corpo de Jesus, com toda aquela guarda romana guardando, porque os judeus falaram isso, manda que guarde o corpo lá, para que ninguém... E que eles estavam dormindo. A guarda romana, o maior exército capacitado, eles viram, era insuportável o alarde que Jesus e seus discípulos faziam ali. Tu acha que eles queriam dar oportunidade para aqueles caras roubar?
E sem contar que Pedro, o que Pedro fez quando viu Jesus apanhando e perguntaram para ele? Pedro correu. Tomé não acredita. Pedro foi o único que acompanhou até a cruz, foi João. O único que acompanhou até a cruz foi João. O único que talvez ainda teria alguma vontade para que dessem crédito para Jesus era João. Tinha alguém ali que, não, vou roubar esse corpo para as pessoas acreditar que Jesus ressuscitou. Era só João, Maria, sua mãe e Maria Madalena que acompanharam Jesus até a cruz. O resto foi todo mundo embora. Só se reuniram depois de novo quando falaram, né? Por todo mundo se reuniram em nome de Cristo, né? Quando falaram que Jesus ressuscitou. Amém? Então, irmãos, a gente não pode ficar chupando bala dessa mesma forma. Para os outros irmãos que chegaram aí. Sem contar que Jesus foi morto, né? E sepultado ali como um bandido, né? Uhum. Como um bandido, no caso, né? Como um ladrão, né? E com certeza, claro, isso não é um fato, mas com certeza ali a sepultura dele devia estar muito bem guardada, né, pelos soldados romanos, né? Sem contar que foi um cara rico que falou, não, pode botar o corpo dele no lugar que eu vou pagar, né? Botar numa sepultura de rico. Daí com todos esses sinais acontecendo, o mundo perguntando, Jesus está voltando? É o apocalipse de João que está acontecendo? E daí os crentes ficam perguntando, por que Deus? Ou onde está Deus? Onde está Deus que está acontecendo isso? Não sei o quê. Eu falo que ainda vai ser mais louco ainda, porque eu acredito que o arrebatamento vai se dar, que os crentes vão passar tudo pela tribulação, né? Que o arrebatamento, o Armagedon, é só um dia, é só uma única coisa que vai se dar no último dia do Armagedon. Vai aparecer o anticristo e os crentes vão ficar falando, não, isso aí não pode ser o anticristo, porque Jesus não voltou ainda, não aconteceu o arrebatamento. E daí vai começar um monte de desgraça, daí vão começar a correr atrás dos crentes, e os crentes, porque deram bola para o anticristo, vão começar a perguntar, por que Deus? Onde está Deus? Deus não cumpriu a sua promessa que ele voltaria antes da tribulação, sendo que nunca foi uma promessa de Deus. Então, irmãos, a gente pode perguntar, né? Mas por quê? Por que as coisas estão desse jeito? Qual é a resposta? Por que Deus precisa que essas coisas venham a acontecer, né? Essa pandemia, toda a queda na economia, né? Para que Deus venha falar com a gente. Primeiro, essas coisas acontecem não totalmente da parte de Deus, mas principalmente por minha causa, por tua causa, por causa do mundo. O que o mundo mais quer? O que a gente vê os regimes políticos hoje trabalhando para que se cumpra? Um mundo sem Deus, né? Um mundo onde a pedofilia seja legalizada. Um mundo onde não existam mais padrões morais, onde eu não vou poder ter relação sexual com a minha irmã. Esse tipo de coisa que esses partidos diabólicos aí estão fazendo. Amém? E também porque partidos ditos conservadores, que às vezes querem falar em nome de Deus, estão aí cada vez mais se afundando na corrupção, sujando o nome do Evangelho, como se todo cristão fosse igualmente daquele jeito. Então o mundo está pedindo por um mundo sem Deus. As pessoas querem um mundo sem a regra de Deus, sem o mandamento, sem a lei moral de Deus. O mundo quer isso e a igreja diz que quer isso, mas vive de outra maneira. Vive de outra maneira, porque dá vazão para falsos políticos, dá vazão para falsos moralistas, para falsos profetas, e por isso Deus envia a operação do erro. E quando a gente não sabe, porque pode pensar, Henrique, mas eu sou Henrique, eu não estou impressionado com isso, eu não estou dizendo por que Deus, ou onde está Deus agora nessa pandemia. Eu entendo que isso é um sinal dos tempos do fim, e eu estou dizendo, ora vem, Senhor Jesus, mas eu não sei por que eu estou passando por tanto aperto nesse momento, por que eu não consigo ter dinheiro para pagar pelas minhas contas, pagar comida, por que eu fiquei desempregado. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Isaías 55, no versículo 8, diz bem assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
um exemplo disso. O que quer dizer isso aqui? Que Deus vai trabalhar na nossa vida muitas vezes de uma maneira que a gente não quer. A gente não quer que Deus trabalhe na nossa vida daquela maneira, mas é a maneira que Ele precisa trabalhar para que a gente seja confrontado. O exemplo disso é o testemunho do pastor Batista, que tinha a metalúrgica dele, né, que era bem de vida, não passava por necessidade. E daí, Deus falando toda a vida para ele, ó, tu foi chamado para cantar e pregar pra gente que se veste e canta diferente. E ele ficava sem saber o que era isso. E daí, quando ele pegou, Senhor, eu quero que isso aconteça na minha vida, eu abro mão dos meus sonhos para que isso aconteça. O que aconteceu? A firma dele faliu, né? Ele perdeu tudo que tinha. O que ele podia se manter era uma máquina de solda que ele levava no carrinho de mão nas casas, pedindo para consertar alguma coisa, né, em favor de alguns trocados, e aquela máquina também, bum, né, estourou. E o pastor Batista teve que chegar ao ponto dele, para ele ter o seu sustento, catar papelão. E ele falou que foi aquilo dali que quebrou ele no meio, porque ele nasceu na igreja, mas ele disse que ele era um crente que, se pudesse passar por uma pessoa que tivesse com necessidade, ele não olhava para essa pessoa, ele não estava nem aí. Ele deixava a pessoa ali passando necessidade e ia cuidar da vida dele. E quando Deus esmagou ele dessa forma, ele mudou seus princípios. Ele viu que todo o tempo de vida dele, ele estava sendo um cristão lá, né? Um cristão morno. E Deus precisou fazer isso na vida do pastor Batista para que viesse a falar com ele. Amém? Então, irmãos, talvez aquilo que tu esteja passando agora nesse momento é a maneira que tenha para Deus falar contigo. Amém? Nesse momento de pandemia. Talvez tu precisava não estar se preocupando com a questão do serviço, não estar se preocupando com a questão das contas, mas se preocupando talvez em testemunhar mais e evangelizar mais. E com isso, o que aconteceria? Deus te abençoaria com o sustento. Porque é isso que a palavra do Senhor fala. Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, irmãos, vamos olhar, vamos focar para os sinais dos tempos, para os sinais dos fins e parar de ficar, ai, por que Deus? Cadê Deus? Onde está Deus? Deus falhou. E esse monte de bobagem. Amém? Até por, como a gente leu aqui, perdão, vou ler de novo aqui. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, quando a gente está aqui, Deus está lá na frente pensando em como a gente vai quebrar a cara. E daí Ele faz a gente quebrar a cara aqui de uma maneira pequena para a gente não quebrar a cara ainda maior lá na frente. Vocês estão me entendendo? Então, o propósito de Deus não cabe dentro do intelecto humano. É isso que a gente tem que botar na nossa cabeça. Se a gente pudesse entender Deus, esse cérebro, esse tamaninho aqui assim, pudesse entender totalmente os planos de Deus, ele não seria Deus. Amém? Ele seria qualquer um. Seria uma coisa que a gente explicaria pela química, pela física. Mas Deus é inexplicável. Amém? A única coisa que descreve e entende Deus é o homem espiritual lendo a Bíblia. Porque o homem carnal nunca irá entender. Então o propósito de Deus não cabe dentro do intelecto humano. A menos que o busquemos em sua palavra. Amém? De coração aberto. Porque não adianta a gente pegar de coração fechado. Eu vou olhar isso aqui, eu vou provar que Deus não existe. Não sei o que. Daí todo vai estar lendo de coração fechado. Claro que já aconteceu milagres. Tem até um filme que se trata de um repórter nos anos 70, em que ele começou, a esposa dele se converteu, e ele, não, vou ler a Bíblia para provar que Deus não existe. Vocês vão ver, não sei o que. E ele começou a pegar, ler a Bíblia. Acho que... Procura o nome do filme, a gente já diz o nome do filme. Vou provar que Deus não existe. E ele começou a estudar a Bíblia. Ele foi para a arqueologia. Ele foi para outros livros extra-bíblicos que tudo se concordava com a Bíblia. Ele foi falar com um padre, né, que era estudioso sobre arqueologia e coisa e tal. Em Defesa de Cristo, o nome do filme. O cara foi de coração fechado para provar que Deus não existe, lendo a Bíblia, e no final, que ele tá bom, eu não tento mais, né? E ele admitiu, realmente, Deus existe. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias agora em Joel, capítulo 1.
Joel, capítulo 1, Joel, depois de Oséias, que é depois de Daniel, que é depois de Lamentações. Não, que é depois de Ezequiel. Ezequiel, que é depois de Lamentações. Amém. E Joel também é depois de Oséias e antes de Amós. Glórias a Deus. Irmãos, aqui na citação de Joel, estava acontecendo algo na nação de Israel parecido com o que está acontecendo nos dias de hoje. Hoje, por que está tudo parado? Por que as empresas, o comércio está tendo que parar? Por causa de um vírus. Por causa de um vírus, o sustento de muitos está parado. E aqui, o que aconteceu em Joel foi uma praga de gafanhotos. Não sei se uma praga enviada por Deus, que nem foi no Egito, ou algo corriqueiro, como aconteceu agora, né, semana passada, que era nos países aqui do lado do Brasil e que quase chegou no Rio Grande do Sul, mas foram para o outro lado. Mas, como disse no jornal, que se essa nuvem de gafanhotos tivesse chegado aqui no Rio Grande do Sul, iria acabar com boa parte das plantações. Eram 10 quilômetros de gafanhoto. Então, irmãos, aqui, não sei se eram 10 quilômetros, mas provavelmente ou era até para mais. E esses gafanhotos acabaram com a plantação de Israel. Amém? Então vamos ler em Joel capítulo 1, a partir do versículo 2. E nós vamos ver que da mesma forma em que o mundo, a economia teve que parar por causa desse vírus, muita coisa teve que parar, muita coisa eles perderam aqui em Israel por causa dessa nuvem de gafanhotos. Vamos lá, Joel capítulo 1, no versículo 2. Diz assim: ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração, e vossos filhos e vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O que quer dizer? Não sobrou nada. Versículo 5. Despertai ébrios e chorai. O que é ébrios? É bêbado. Despertai bêbados e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra, e os seus dentes são dentes de leão e tem presas de leoa. Por que aqui Joel está dizendo, Deus está falando para os ébrios, para os bêbados de Israel chorar e lamentar? Gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Por que o vinho foi tirado da boca deles? Porque os gafanhotos acabaram com tudo, inclusive com as vinhas, com a plantação de uva. E sem uva não tem vinho. Irmãos, na época aqui, tinha bastante vinho? Acho que devia ter, mas tinha tanto vinho quanto eu vou ali no mercado e posso encontrar? É claro que não. Aqui hoje existem, com o capitalismo, né? Existem vários produtores, vários empresários que trabalham nesse ramo. Aqui devia ter alguns, não tantos quanto tem hoje. Então o vinho não era uma coisa assim tão fácil. Se as uvas acabassem, não demoraria muito tempo para o vinho acabar. Não é que nem o The Walking Dead lá, que acabou toda a economia, tá tudo parado, né, e coisa e tal, mesmo assim eles conseguem encontrar uma garrafa de cunhaque, uma garrafa de vinho, coisa e tal, né? Acabou tudo. E aqui ele diz despertai ébrios e chorai. Quando ele diz despertai, é bêbados. Vocês acordam agora, ébrios, vocês que vivem nessa vida carnal, nessa vida dissoluta, vivendo de qualquer forma, vocês que vivem somente para si, porque um bêbado, ele vai viver somente para si. E não estou falando de uma pessoa que de vez em quando toma um negócio e se embriaga, estou falando de um bêbado, beleza? Ele vive só para si. Ele vai gastar aquilo que ele tem, né? Claro, eu acredito que tem muitos pais de família, né, que tem problema com bebida, que não deixa faltar nada dentro da sua casa. Mas aqui o texto está dando exemplo do padrão de bêbado, aquele padrão de bêbado.
né, que todo mundo conhece. O cara vai gastar tudo que ele tem com a bebida. Por quê? Porque aquilo ali vai ser a alegria dele. A alegria dele não vai estar nas coisas de Deus. Amém? Como a Bíblia fala, tudo que a gente for fazer, faça para a glória de Deus. Inclusive na questão da bebida alcoólica. O cristão, aqui a gente vê no Novo Testamento, Jesus, os discípulos, coisa e tal, quando bebiam vinho, eles não se embriagavam, então eles estavam bebendo para a glória de Deus. Mas aqui está falando de bêbados. Vocês que vivem de uma maneira carnal, chorai. Acordem, olha para a situação que vocês estão fazendo. Gemei todos os que bebeis vinhos, gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Daí agora, irmão, daí tu pode dizer, Henrique, o que isso tem a ver com a pandemia? Por causa que eu ainda encontro bebida alcoólica no mercado. Tudo bem, tu encontra bebida alcoólica. Mas os lugares onde a bebida alcoólica era fomentada, vamos chamar assim como chamam aqui em Porto Alegre, os inferninhos, né? Contra um inferninho aqui, outro ali aberto, fazendo uma festa clandestina e coisa e tal, mas não era como era antes. Não era. E eles tiveram que colocar a mão na consciência. E aqueles que não colocaram continuam vivendo dessa vida. Aqueles que não despertaram continuam nessa vida. Mas para ti, que viveu só desse jeito, tu que ganhava vida com aquilo que era ilícito, que agora, por causa dessa pandemia, não está tendo mais como trabalhar dessa maneira tão ilicitamente, né? Deus o sabe, não está podendo mais fazer, amém? Então, coloca esse despertai ébrios e chorai, despertai bêbados para todos aqueles que viviam de maneira carnal, principalmente crentes, amém? Que estavam assim, ó, o mundo acabou, a história, né, o corredor da história para que o fim do mundo começasse, estava chegando, mas estava aqui, ó, deixa a vida me levar, né? Enchendo a cara, vivendo a vida. E notem, irmãos, quando eu estou falando encher a cara, eu não estou falando só disso. Eu estou falando de qualquer coisa que toma o tempo de Deus. Amém? Qualquer coisa que toma o teu tempo, que te vicia, que te separa de Deus. Que o tempo que era para ser para Deus, tu pega e tira para aquilo dali. Pode ser para bebida alcoólica, pode ser para internet, pode ser para uma pessoa, para um ídolo, para um jogo, para um time de futebol. Amém? Futebol é um bom exemplo agora, tá tudo parado, né? Tem crente, eu não tô dizendo que é pecado curtir futebol, longe disso, amém? Mas tem crente que, meu Deus do céu, o Grêmio e o Inter tem Jesus e depois tem o Grêmio e o Inter, né? Aí alguns podem até pegar e falar, mas o rock é assim pra ti, né? Vem me conhecer pra ver se é assim mesmo. Claro que tem aqueles, né? Que tem o rock and roll, o rap, o seu estilo de música como Deus, né, que não usam aquilo ali para a glória de Deus. E tem muitas pessoas que não usam o futebol para a glória de Deus, usam aquilo ali como um ídolo na sua vida. Está tudo parado. E tá tendo que fazer o que agora? Outra coisa que esses dias eu vi um pastor falando que o que tem separado muito falso crente, né, de Deus é os teólogos de internet. Uhum. E só são teólogos na internet, mas eles Não frequentam uma igreja local, não seguiam uma igreja local. Nunca fizeram um curso de teologia, né, para pegar e dar a base bíblica para as bobagens que falam. Amém? Não que eu estou dizendo que precisa, né, mas muitos que vêm se pagar de teólogo não são. Beleza? Uma vez eu estava conversando, né, com o irmão, daí ele pegou e falou, eu não quero ir para esse lado da conversa, que eu não sou teólogo que nem tudo. Eu falei não, irmão, eu não sou teólogo, o curso de teologia eu não terminei, então não sou teólogo. Versículo 7, vamos ler. Fez da minha vide uma assolação, fez da minha vide, fez do meu sustento, daquilo que eu tinha para plantar uva, para fazer um suquinho, para transformar esse suco em vinho, para ter o meu sustento, transformou isso em assolação, acabou. Da mesma forma que hoje o vírus está transformando o sustento de muitas pessoas em assolação, está terminando, eles não têm mais como fazer, os gafanhotos fizeram isso nessa época também. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Aqui provavelmente sobre uma noiva, né, que estava prometida já para o noivo, e o noivo acabou morrendo. E ela está ali lamentando a sua virgindade. Lamenta então
Hoje em dia, olha para as coisas que estão acontecendo e lamenta pela tua vida, como uma virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta, olha só que interessante, foi cortada a oferta de cereais e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes e servos do Senhor estão entristecidos. O que está falando aqui no versículo 9? Por ter acabado as plantações, pelos gafanhotos terem acabado, né, como eu disse, com as plantações de vinho, com as plantações de uva, de trigo, com as demais plantações, com o sustento das pessoas, os animais também não tinham mais o que comer. E o outro sustento, que era o sustento animal de muitos naquela época, a gente vê, por exemplo, no livro de Jó, né, que eles tinham, que praticamente Jó era como se fosse um dono de uma empresa de ônibus. Hoje em dia, Jó era dono de uma empresa de camelo. Tinha um monte de animal. E sem as plantações, sem o alimento para eles comerem, os animais também morreram. Não tendo animais, né, para comer, eles morreram, não tinha mais animal para fazer o sacrifício. Amém? Não tinham mais animais para fazer o sacrifício, fazer a libação na casa de Deus, a ponto de que isso perturbou até os sacerdotes. E hoje, muitos sacerdotes, né, estão perturbados, estão entristecidos, não porque não estão com as suas ovelhas, não porque não estão em suas igrejas, mas porque a renda do mês não está sendo mais como era antes, não é? Porque a renda do mês, eles não estão mais pegando tudo aquilo que antes pegavam. Até os irmãos ajudam, né? Tem aqueles que sempre vai lá depositar o seu dízimo, a sua oferta ali pela conta da igreja, mas é muito mais fácil manipular as pessoas. Eu não estou dizendo que é errado o dízimo e oferta, amém? A gente tem que fazer isso. Eu estou falando daqueles que aquelas igrejas que tiram a lã das ovelhas, amém? Eles não têm mais essa facilidade hoje em dia de pegar e fazer como é que se diz? Fugiu agora. A lavagem cerebral entrando na mente das pessoas para que eles deem mais dinheiro. E com isso, né, eles estão entristecidos da mesma forma que aqui eles não tinham. E com isso, Deus também por isso pode falar ao coração deles, de que isso que eles almejam como pastores, que é só a lã das ovelhas, não é isso que Deus quer. Porque tem muitos que eu acredito que estão nisso e que eles acreditam que realmente são servos de Deus. Eles acreditam que tirando a lã das ovelhas, que fazendo manipulação, fazendo uma hipnose nas ovelhas e tirando o dinheiro deles, eu acredito que muitos ainda acham que realmente eles servem a Deus dessa forma. E é o momento para olhar para os tempos do fim, como a gente leu lá em Mateus capítulo 16, parar de discernir os dias, parar de discernir o final da série, o que vai acontecer, o final da novela, né? Quem viu Dark aí, sabe, falando, o que vai acontecer agora no final da temporada, não sei o que, né? Fica aí tentando discernir o final da temporada, o que vai acontecer no filme de suspense, no filme de terror, mas não discerne que Jesus Cristo está voltando. Não discerne que tudo isso que está acontecendo, Jesus nos avisou e que a gente está chupando bala que nem os fariseus que pediam para ele. Senhor, me dá um sinal aí, nós vamos acreditar em ti. Está sendo a mesma coisa. Amém? Versículo 10. Joel capítulo 1, versículo 10. O campo está assolado e a terra triste. O trigo está destruído, o vinho novo secou e o azeite falta. Então, é o que a gente vê a nossa sociedade passando hoje. Por muitas pessoas sem ter o que comer, sem ter o que alimentar, né? Sem ter um arroz, um azeite, né? Para fritar um ovo. Daí diz no 11, desesperai-vos lavradores, uivai vinhateiros sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vida se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. E a gente vê isso muito, né? Muitas pessoas em crise de ansiedade, né? Por exemplo, escutando o Pretinho Básico esses dias, os caras estão fazendo o programa, né, da casa deles, né? Na Rede Atlântica lá, fazendo o programa na casa deles, com seu salário caindo na conta, tudo mais. E o Rafinha tava falando lá, que deu uma... Quem conhece, quem escuta o programa deve ter ouvido, ou sabe quem é, né? Eu não lembro o apelido dele, é Rafinha o quê? Ninguém lembra o apelido do sobrenome? O nome dele no Instagram é Rafinha Rádio. Não lembro o sobrenome dele, mas é o Rafinha lá do Pretinho Básico. Que ele falou que numa noite lá, depois de ter botado a filha dele pra dormir, coisa e tal, ele foi pra sala, deu uma crise de ansiedade nele e começou a chorar.
pelas coisas que estão acontecendo. E ele não está passando por nenhum aperto. Ele não está passando por, quer dizer, nenhum aperto financeiro. Ele tem que comer, como se alimentar, e ele está passando por isso. Amém? Então, quanto mais alguém que está passando por necessidade, está passando por isso. E Deus pode suprir essa necessidade. Amém? Eu converso com alguns irmãos lá de São Paulo. Tem um irmão que eu estava conversando em que, se ele não trabalha, ele não ganha. E é como ele está agora. Ele está vivendo só em casa. Acho que 3 meses nisso e não está faltando coisa para ele. É Deus suprindo. E isso é o quê? É milagre. É confiar na providência de Deus. E assim nós nos devemos colocar. Até mesmo se o anticristo aparecer e a gente tiver que correr para os matos, nós temos que acreditar na providência de Deus. Quando o desespero vier no coração, olhemos para a palavra, olhemos para os sinais e com isso nós nos alegremos, porque a gente entende que a nossa redenção está chegando. Amém? A vide se secou, a figueira se murchou, e a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de pano de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. O que o versículo está falando aqui? Cingi-vos de pano de saco, arrependam-se. Olhem para a vida de vocês, olhem tudo que vocês plantaram até agora. Como vocês estão tratando a obra de Deus, como vocês estão tratando as suas esposas, como vocês estão tratando o serviço que Deus deu para vocês. Porque tem muitos que estão, esse serviço aqui do diabo, não sei o que, eu odeio esse serviço, não sei o que. Sendo que a Bíblia fala que tudo que a gente tem é Deus que nos dá. E a Bíblia fala que nós devemos trabalhar para os nossos patrões como se fosse para Deus. E a Bíblia fala, independente se o patrão for bom ou mal, nós temos que fazer o nosso trabalho como se a gente trabalhando para Jesus. Amém? Então arrependa-se disso. Muitas vezes a gente fica focando, pensando que ser cristão é só não olhar para a mulher pelada, é só não olhar para a mulher dos outros. Ser cristão às vezes está nos detalhes. Às vezes não, ser cristão está nos detalhes. Como isso? A gente abençoar o lugar onde a gente trabalha, não amaldiçoar. Claro, um dia vai passar por isso, eu já fiz, tu já fez, isso de amaldiçoar o trabalho que tu está ali, é um cabo de trabalho, não sei o que, mas está errado. Está errado. Amém? E é nesses mínimos detalhes eu devo prestar atenção e pedir, Senhor, me perdoa por isso. Amaldiçoar qualquer coisa está errado. Oi? Amaldiçoar qualquer coisa. Amaldiçoar qualquer coisa está errado. Trabalho, comportamento me perdoa. Filho. Me perdoa por isso. Né? Me ajuda a ser como tu queres. Que eu possa diminuir, tu venha crescer em mim, Senhor Jesus. Daí no versículo 14, e aqui ó, cingi-vos de pano de saco, né? E ele fala no final, pois a oferta de cereais e a libação foram cortadas. Aqui eles não tinham mais como fazer o sacrifício da ovelhinha e coisa e tal para mostrar arrependimento. A única coisa que eles tinham para mostrar arrependimento ali era o seu coração verdadeiro. Amém? Então da mesma forma hoje nós não temos o que mostrar. Não, externamente, como eu estou arrependido. Então que a gente mostre no nosso coração para o Senhor Jesus, para que isso venha testemunhar e para aquelas pessoas, e para a gente não ser desses crentes que ficam, por que Deus? Por que está acontecendo isso? Onde está Deus? Por que Deus? Mas que a gente seja dos crentes que anunciem a volta do Senhor, que a gente testemunhe para essas pessoas que nos perguntam no serviço, isso é o fim do mundo? Essa pandemia que está acontecendo aí, está na Bíblia? Que a gente possa saber responder a essas pessoas. Amém? Versículo 14, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, e virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Não está o mantimento cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? Perguntando então, isso não está cortado diante dos nossos olhos? Diante da casa de Deus, o regozijo, a alegria, não está cortado? O que nos sobra? Nos sobra nos render a Cristo. Nos sobra nos render a Deus, santificar um jejum, rasgar nosso coração e não as nossas vestes. Amém? E de saber discernir o tempo do fim. Parar de reclamar e dizer, Senhor, me dá força para eu passar por isso. Amém? Senhor, me dá capacidade
sustento psicológico para entender aquilo que está acontecendo, para eu discernir, para eu ir em frente, para eu testemunhar e não ficar murmurando como o povo no deserto. Amém? Amém. Agora Joel capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz assim: o Senhor troveja diante do seu exército. Muito grande é o seu arraial, e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, amém? E compassivo e tardio em irar-se, e grande em amor, e se arrepende do mal. Amém? E aí? O que esse versículo falou? Deus está assim, ó. Jesus está assim, de mãos abertas. Vem cá, meu filho. Para de fazer essas bobagens. Vem cá pro meu colo. Eu vou te ajudar agora. Mas rasga o teu coração primeiro. E rasgar o nosso coração é rasgar aquilo que a gente quer. Rasgar as nossas prioridades. Rasgar a nossa ebriedade, a nossa embriaguez, como diz ali no versículo 5 do capítulo 1. Amém? Da gente despertar da nossa embriaguez terrena, de tudo aquilo que a gente se vislumbra, de aquilo que a gente se... não é alucina a palavra, aquilo que a gente se contagia com os nossos olhos. Como é que é a palavra, amor? Que o Paulo fala para os Gálatas. Vislumbra. Quem vos ensinou? Está na ponta da língua, deixa eu ver aqui em Gálatas. Deixa eu ver a palavra. Cadê? A fugir da ira de Deus? Não. Deslumbrar? Ai, Jesus da graça. Não achei! Mas a palavra é algo assim, ó, para que tu fique impressionado, né? Alucinado, para aquilo dali. Procura um sinônimo para impressionado, né? Vai ter a resposta. Amém? Então, a gente fica assim com as coisas do mundo, com tudo aquilo que tira a nossa atenção, a nossa parte para com Deus, daquilo que a gente não usa para a glória de Deus. Amém? Tem perplexo, abismado, atônito, espantado, estupefato, O que mais? atordoado, boquiaberto, desorientado, pasmo. Não é nenhum desses. Amém. Vamos prosseguir. Então, versículo 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião e santificai um jejum. Proclamai um dia de assembléia solene. Congregai o povo e santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. O que isso quer dizer? Da lua de mel, se tu tiver tudo aquilo que tu tá te focando, não é pecado? Noivo e a noiva tá na lua de mel? Não é pecado. É o momento deles de se aproveitar e coisa e tal. Mas o mundo tá acabando, as coisas estão acontecendo, tá na hora de despertar. Então o noivo, a noiva, se desperta, sai do seu quarto, vai olhar para aquilo que está acontecendo, faz a obra de Deus, testemunha que Cristo está voltando. Amém? Claro, não é o que o texto está falando aqui, a gente está usando para os dias de hoje. Amém? Aqui está falando sobre o arrependimento que eles tinham que ter em cima, né, da praga que foi da nuvem de gafanhotos. Amém? Então, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Eu acho que o finalzinho aqui, eu usou esses dois exemplos para dar a entender a importância que tem fascinar. A palavra quem vos fascinou. Em Gálatas. Quem vos fascinou. Então, o que eu queria lembrar é a gente ficar fascinado com as coisas do mundo. Essa é a palavra. Enfeitiçado. Amém. Versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam:
Poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por que diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Versículo 18. Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. Amém? Então, como eu anotei aqui na minha Bíblia, sobre o versículo 15 ao 18. Em hora de querer mudança, não deixaremos para amanhã o que podemos fazer hoje, que é o exemplo dos noivos. Amém? A preocupação não deve ser só dos líderes. Deus diz que todo o povo, aqui no caso toda a igreja, se levanta em clamor, em jejum, na busca de um verdadeiro arrependimento diante das coisas que estão acontecendo. Amém, crentes? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos quase terminando. Vamos para Jeremias capítulo 31. Amor, quanto tempo a gente está falando aí? Jeremias, 50 minutos já? Meu Deus. Jeremias 31, versículo 21 e 22. Diz assim, ó. Põe-te marcos e faze postes que te guiem, dirige a tua atenção à vereda, ao caminho pelo qual vais. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás vagabunda, ó filha rebelde? O Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um homem. Então vamos explanar aqui o versículo 21. Põe-te marcos. O que é marcos? Colocar assim, ó. Troço tipo uma bandeira, um marco, para te lembrar de alguma coisa. Põe-te marcos, faze, não é marcos do nome, marcos, faze postes que te guiem, esses marcos, esses postes que te guiem, que te lembrem, amém? Dirige a tua atenção à vereda. O que é a vereda? O caminho certo. Então tu cria postes, né, marcos, bandeirinhas, que te lembrem para onde tu deve caminhar. Ao caminho pelo qual vais. Regressa, volta desse lugar de pecado onde tu tá. Põe coisas na tua frente que te lembram o caminho que tu deve andar. Amém? E regressa, volta do teu caminho de pecado, ó Virgem de Israel. Regressa a estas tuas cidades. Então o que o versículo está falando? Dirige a tua atenção para os teus acertos e os erros se afaste. É isso que está falando, amém? Dirigir a nossa atenção para os nossos acertos e dos nossos erros nos afastarmos. Quando diz regressa, volta desses teus erros, amém? Dirige a tua atenção somente para os teus acertos. E coloca marcos na tua frente, coisas que vão te lembrar, tatua tua mão, no teu corpo, os versículos ali, para que tu não venha a cair em tal coisa, amém? Põe um versículo aqui dizendo que o mundo está acabando, que Jesus está voltando, alguma coisa assim, amém? Estou exagerando, amém? Para que tu lembre, se tu está entendendo, amém? Um versículo bem grande na tua parede ali, ó, te converte sem vergonha. Ou então esse daqui, ó, o versículo 22, coloca na tua parede, até quando andarás vagabundo, ó filha rebelde? Com certeza vai te lembrar todo dia. Ai, Senhor, não fala assim. Ser bem assim, amém? Quase encerrando agora, vamos para Lamentações de Jeremias. É a bateria fraca aqui. Ai, arrancaram Lamentações da minha Bíblia, que legal. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Jeremias fala aqui, o nome do livro é o que ele está fazendo, lamentando, no caso a destruição de Israel. Ele diz, fui privado de paz. Eu vou tentar, irmãos, dar um corridão agora para a gente terminar em 10 minutos. Fui privado de paz, esqueci-me do que seja a prosperidade. Ele vê toda aquela desolação, toda aquela destruição, prosperidade? O que é isso? Ele nem lembrava. Então eu disse, pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. E quantos hoje em dia devem estar desse jeito, né? Com toda essa coisa ruim, essa queda na economia, as pessoas morrendo, as pessoas doentes, né? Tudo isso acontecendo e a gente deve estar desse jeito, perdendo a força e também perdendo a esperança no Senhor, né? Passando por o que Jeremias passou. Daí ele fala no 19, lembra-te da minha aflição, do meu pranto
Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro em mim. Então, cada vez que ele pensava mais, ele se afundava, né, em amargura de coração. Daí no versículo 21 ele diz: entretanto, disto me recordo, e portanto tenho esperança. Em outra tradução ele fala assim, ó, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E é isso que a gente tem que fazer hoje, irmãos. Com tudo isso de negativo que está acontecendo, eu tenho que trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança mediante toda essa desgraça que está acontecendo? Irmãos, o que a Bíblia fala que vem depois da desgraça? A volta do nosso Senhor, aonde nós estaremos no colo dele, ele secará de nossos olhos toda a lágrima. Então isso me dá esperança. E o que também pode me dar esperança? Nos primeiros dias andando com Cristo, quando eu aceitei Jesus lá na Assembleia de Deus e que só ouvi o nome de Jesus, eu já enchi meus olhos da água, aquela alegria do primeiro amor. Eu vou trazer isso na minha cabeça, eu não vou ficar olhando para o jornal que está dizendo, tu vai morrer, hein? Tu vai morrer. Eu não vou ficar olhando para isso, para toda essa desgraça. Eu vou lembrar de Jesus, eu vou lembrar de vida, eu vou lembrar de coisa boa, eu vou lembrar, aproveita aquilo que tu tem de bom aí na tua casa, né? Tá casado, aproveita teu casamento. Tem filho, aproveita o casamento. Não é casado, aproveita a comida. Só não vai ser glutão, porque o lugar do glutão é o mesmo lugar do bêbado. Amém? Diz isso em Provérbios. Amém? Mas lembra-te daquilo que pode te dar esperança. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Então, dia após dia, cada manhã, Deus quer renovar o perdão dele, a fidelidade, amém, na tua vida. Versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, irmãos, antes, o que ele fala? Que a esperança dele no Senhor talvez vá indo. E ele olhava para o quê? Para a destruição. Mas quando no 21 ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, olha como o texto mudou. Ele só vem coisa boa e ele fala, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. E ele falava isso sentado no meio de escombros, no meio de destruição. E ele estava testemunhando que bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. E por que ele estava no meio do escombro e a sua nação toda, todo Israel foi cativo para a Babilônia, se o Senhor é bom para aqueles que nele esperam? Porque eles não esperavam no Senhor. Eles só esperavam neles mesmos, eles eram ébrios, eles eram bêbados, eram arrogantes, eram vaidosos, viviam somente para si, viviam distante da vontade de Deus. Era por isso que não aconteceu aquilo que lhes agradava. Amém? Porque eles desagradavam a Deus. Então, bom é o Senhor para os que nele esperam. E Jeremias esperava no Senhor, por isso ele estava vivo aqui, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, bom é ter esperança em relação a tudo isso que está acontecendo, em relação a essa pandemia, da economia caindo. Bom é ter esperança. E o que quer dizer guardar em silêncio a salvação do Senhor? O guardar em silêncio é cala a boquinha para não murmurar. Não abra a boca para falar besteira. Amém? Para dizer, ai, diabo de vida, tá tudo uma droga, eu quero morrer mesmo. Guarda, fecha a boquinha, não abre a tua boca para falar besteira e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Só aguarda, beleza? Versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. O que é? Sabe, né? Porque eles não são casados, né? Bom é suportar a luta contra os prazeres da juventude. Amém? Bom é o homem suportar o jugo da sua mocidade, né? Porque Deus vai dar vitória. Amém? Se não casar antes de Jesus voltar, pelo menos vai subir salvo. Amém? Assente-se solitário e fique em silêncio. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Esconda o rosto no pó, talvez ainda haja esperança. O que quer dizer esconda o rosto no pó? Te humilha, ora, talvez ainda haja esperança para ti. Amém? Dê a sua face ao que o fere e fale que te afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Deus não rejeitará para sempre. Por mais que coisas negativas possam acontecer na tua vida, isso não vai permanecer para sempre desse jeito. Embora entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Por quê? Pois Deus não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Então, por que ele aflige? Porque quando Deus aflige, ele tem seus propósitos.
Deus não aflige de bom grado? Então por que aflige? Porque ele tem seus propósitos. Assim como Jó foi afligido e teve o propósito de no final ele pegar e falar: pá, Senhor, antes eu só conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de te ver. Amém? E o propósito de Deus se cumpriu. Versículo 33 para por aí. Pois não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Amém? Agora vamos para o versículo 39. Tu que está se queixando aí. Ah, que diabo de vida, não sei o que, essa pandemia, que Deus não está mais comigo, Deus abandonou a terra. Versículo 39. De que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Amém? Essa é a verdade. Não tem que se queixar se o mundo está desse jeito, é porque o mundo quer um Deus, um mundo sem Deus. Amém? Mas para aqueles que esperam no Senhor, mesmo se morrerem, estarão com o Senhor. Amém? Queixa-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos para o Senhor. O que é esquadrinhemos os nossos caminhos? Olha para onde tu andou. Olha o que tu está fazendo. Vê se tu tem licitude para reclamar do jeito que tu está reclamando. Para as coisas erradas que tu faz, que tu fala, que tu escolhe. Será que tu tem toda essa autonomia? Tá com... Como é que se diz na maloqueiragem, como a gente fala? Chinelagem? Não. Quando o cara tá na razão, com toda a razão. Fugiu agora a palavra. Tu acha que tem toda a razão, toda essa cara aí pra pegar e reclamar de Deus? Esquadrinha os teus caminhos. Experimenta. Vê se é bom. Tu vai ver que não é bom e vai voltar pro Senhor. Vai voltar pro Senhor porque tu sabe que isso não é bom. Para de andar vagabunda, ó filha rebelde. Não é o Henrique que está falando, está na Bíblia. Amém? Então pare de andar vagabunda, ó filha rebelde, e volte para o Senhor. Sobre o tempo que vivemos, Jesus nos avisou. Mateus capítulo 24, para encerrarmos. Glórias a Deus. Mateus capítulo 24, no versículo 4 ao 9. Respondeu Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levanta-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Jesus falou o que no começo da palavra pra gente? Discernam os tempos do fim. Você sabe discernir o céu? Se vai chover ou não? Se vai ser um dia bom? Ah, vai ter cerração que baixa, sol que racha? Sabe discernir isso, mas não sabe discernir os tempos que estão acontecendo. E Jesus falou aqui, ó: levanta-se a nação contra a nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, que é o que mais a gente está vendo agora, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Daí no 9 diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O próximo passo, irmãos, provavelmente, se não se alongar essa parte do versículo 6 ao 7, se não se alongar isso, o próximo passo é os cristãos serem perseguidos. Amém? Então eu tenho que discernir isso e já me preparar. Amém? Tanto que quando começou a acontecer a pandemia, bateu uma bad, mas não foi surpresa para mim. Não foi surpresa. Até eu estava falando com a mãe no telefone, né? Quando começou isso, e a gente ficou um longo tempo fazendo os cultos somente aqui de maneira online, né? Daí eu perguntei como é que o pai tá. Ah, o pai tá bem, não sei o que, né? Aí a gente tá pensando, a gente tá parecendo que tá num filme de ficção, né? Não podendo sair de casa. Daí eu falei: mãe, e avisa pro pai que eu já avisava faz anos que isso aí ia acontecer uma hora. Amém? Por que que eu sabia? Que estava na Bíblia. Amém? Então, discernam os tempos do fim, que isso está acontecendo e que logo, logo os cristãos podem ser perseguidos, e não perseguidos somente na Arábia Saudita, como é. Amém? Mas, como querem criar lei para nos calar a boca. Querem criar lei para obrigar a gente a fazer casamento homossexual, para a gente não dizer que determinada coisa é pecado, né? Querem criar lei para que a gente venha falar só o que o governo quer. Então, o próximo passo, irmãos, é os cristãos serem perseguidos, e nós temos que discernir isso. E não ser como diz no versículo 36 de Mateus 24.
Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Irmãos, nessa época Jesus não sabia. Hoje ele sabe, porque a Bíblia fala mais à frente, que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Se todo o poder foi dado a Jesus, então todo o conhecimento também. E diz em Gálatas que a plenitude da sabedoria está em Cristo. Se a plenitude da sabedoria está em Cristo, quer dizer que ele sabe de todas as coisas. Então Jesus, quando estava aqui na terra, em carne, ele esvaiu-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Por isso ele não sabia o dia da sua volta. Hoje ele sabe. Amém? Hoje, quando está lá no céu, hoje ele sabe. Senão ele também não seria Deus. Nessa época, por que ele não sabia? Porque diz em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7, que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser Deus, esvaindo-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Então Jesus, ele meio que ele botou uma barreira, né, em volta dele para limitar o conhecimento dele. Ele praticamente esqueceu, apagou da memória dele. Mas depois que ele ressuscitou e falou, todo o poder é me dado no céu e na terra, ele sabe. Hoje ele sabe o dia da volta dele. Tanto que não foi o Espírito Santo que mostrou as profecias do Apocalipse para João. Foi Jesus. Então, se Jesus mostrou como vai ser a volta dele, é que Jesus sabe quando ele vai voltar. Amém? Então, versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tem algum problema em comer, beber, casar e se dar em casamento? Não tem problema nenhum, né? Mas o que que... Não estava se importando. Não estava se importando. Eles estavam levando a vida cotidiana, a vida corriqueira do jeito deles e não se importando com a vontade de Deus, só se importando com a vontade terrena. Amém? E o mundo está assim. A igreja está assim. Amém? Parte da igreja, irmãos. Não vamos generalizar. Amém? E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estáis vós também a perceber o homem há de vir a hora em que não penseis. Então, o que o texto está falando, além da gente discernir os tempos do fim, está sempre alerta. Será que é hoje? Será que é hoje? E quando no momento que eu me pergunto, será que é hoje? Eu não vou estar pecando. Eu não vou estar, né? Que nem falam aí, o cara prega moral de cueca. Beleza? Eu não vou querer que Jesus volte numa hora que eu esteja fazendo uma coisa errada. Amém? Então eu... que um amigo nosso falava no culto, que ele falou uma vez, vocês vão se lembrar quem é. Ele pode vir agora. Ou agora. É? Ou agora, exatamente. ou agora. Exatamente. Cada segundo. É verdade. Então... Irmãos, a gente não sabe o dia da volta do Senhor, então eu não tenho que estar fazendo besteira como se não houvesse amanhã, como se o amanhã fosse hoje, o amanhã da volta de Jesus fosse hoje, amém? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor consistiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Amém? E é assim que nós temos que estar. Quando o Senhor voltar, nós temos que estar o servindo. Não servindo as nossas vontades, sendo um ébrio, sendo um bêbado, vivendo de forma vaidosa, como a gente leu lá em Joel. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, meu Senhor tá de virar. E a gente não conhece muitos que falam, há tempo que vocês estão falando que Jesus vai voltar, né? Ou até algum crente, esse papo de que Jesus vai voltar, estão falando há tanto tempo, né? Faz 2000 anos. Faz 2000 anos. Não é o que Jesus está falando? Jesus já disse que ia ter uns trouxas falando esse tipo de coisa. Amém? Então, porém, se aquele servo for mau e disser, o meu senhor tá de virar, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a sua hora em que ele não o sabe. E como a gente sabe, pela parábola das 10 virgens, as 5 que ficaram, teve perdão? Teve ou não teve? Não teve. As 5 que ficaram bateram na porta e Jesus respondeu, o noivo respondeu, nunca vos conheci. Então esse negócio que existe salvação depois do arrebatamento,
Irmãos, é uma interpretação bem errada. Por esse texto e pela parábola das 10 virgens, a gente vê que quem ficar se ferrou. Amém? Então, o dia da salvação é hoje. Não existe ir na segunda leva. Amém? Jesus vai voltar num único dia. O arrebatamento e o Armagedon é chamado da volta do Senhor, do dia do Senhor. Então, o dia do Senhor não é 2. Amém? Nós temos que estar preparados, porque nós provavelmente passaremos pela tribulação, seremos perseguidos e odiados por causa do nome de Cristo. Amém? Então, irmãos, até muitos podem estar ouvindo isso e perguntando, mas como assim Jesus vai voltar, a gente vai passar pela tribulação? Irmãos, existem 3 interpretações sobre a questão de quando vai se dar o arrebatamento. Né? A mais popular no Brasil é o pré-tribulacionismo, que acredita que o arrebatamento se dá antes da tribulação. Dá o arrebatamento, a igreja sobe e começa os 7 anos. Outros acreditam na mid-tribulacionismo, né? Que Jesus vai voltar no meio da tribulação. E o pós-tribulacionismo, que Jesus volta, que o arrebatamento é no mesmo dia do Armagedon, no qual, de fato, Jesus volta, põe os pés na terra. Nesse dia do Armagedon, Jesus põe os pés na terra, se eu não me engano, Zacarias fala que no Monte das Oliveiras, né? E luta contra o anticristo, contra o exército do anticristo. E a Bíblia chama tanto o arrebatamento quanto o Armagedon de o dia do Senhor. Então a gente entende aqui que o dia do Senhor, né, é o arrebatamento e é o Armagedon, e tudo vai se dar num único dia. Amém? E com isso nós seremos perseguidos. Até porque tribulação é provação. E Deus não prova ímpio, Deus não prova mundano. Deus prova quem? Crente. Deus prova crente, Deus prova a igreja. Então por que vai haver a tribulação para ímpio? Tribulação é para o crente, é para a igreja. Da mesma forma que a igreja passou por tribulação, por provação no tempo da igreja primitiva. E nós temos que discernir isso e estar prontos para o tempo do fim. Amém? Independente, até que eu brinco com isso, que eu quero estar errado, né, na minha interpretação, e eu quero que o pré-tribulacionismo esteja certo e que a igreja não passe, né, pela tribulação. Né, mas não é a conclusão que eu tive lendo a Bíblia. Amém? Então, o que importa é que Jesus vai voltar. O que importa é que nós temos que estar apercebidos para aquele dia. Não estar vivendo a nossa vidinha como se não existisse amanhã, comendo, bebendo e dando casamento, né? Espancando os nossos servos, né? Dando de bobeira lá com os ébrios, sendo um bêbado. Amém? Mas como diz lá em Joel, despertai, ébrios. Amém? Vocês que vivem para si mesmos, despertai. Olhai para o Senhor. Amém? Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como a gente leu lá em Joel também, as misericórdias dele se renovam todas as manhãs, todos os dias. Deus é fiel, Deus é misericordioso e ele merece toda a honra e toda a glória que a gente pode dar. Amém, queridos irmãos? Amém. Vamos orar, que Deus abençoe a tua vida. Amém? Querido e poderoso Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Eu quero te agradecer pela sua graça, por sua misericórdia, pelo entendimento, Senhor, que tu me deste, Senhor, para passar, Senhor, para o teu povo. E que em nome de Jesus, Senhor, nós não possamos não ser mais como os fariseus da tua época, Pai, em que pediam um sinal, quando todos os sinais estavam acontecendo na cara deles. E tu disseste para eles, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Senhor, que em nome de Jesus nós não venhamos ser assim, onde os sinais estão acontecendo, onde as guerras, rumores de guerras, terremotos e pestes aconteceram na nossa casa, na nossa cara, e a gente não tem percebido os sinais. E a gente tem blasfemado e murmurado contra o teu nome. Que nós possamos olhar para os sinais, discernir os tempos do fim e te abraçar, correr para ti, te buscar enquanto é tempo, te buscar enquanto se chama hoje. Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por sua misericórdia, pelo seu amor, eu te agradeço por ter morrido na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelo pecado dos meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por nos amar tanto. Obrigado, Senhor, por tu sair do seu trono, Senhor, e se vestir na pele de um bebê, Senhor, para que andasse entre nós, vivesse entre nós, Senhor, para morrer naquela cruz, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigado. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados. Enche-nos da tua graça,
teu discernimento, Senhor, da tua alegria, para que em nome de Jesus nada venha a nos surpreender, nada venha a nos tirar do foco. Porque, como diz em Hebreus, que o pecado se afaste de nós, o pecado que tão facilmente nos para, que em nome de Jesus nós possamos passar por cima dele para não sermos parados. Meu muito obrigado, Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória a Ti. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Amém. Obrigado aos irmãos que acompanharam até aqui. Aos irmãos que também não são da Crash, estão aí acompanhando a gente. Amém. Deus abençoe a tua vida. Domingo que vem, estaremos aqui pelo Facebook, mas eu espero que com a graça de Deus seja lá na Crash, lá na igreja, fazendo. Se não for, será novamente aqui, na minha casa, 5h30 da tarde, começa o culto, se caso for o culto online. Se for lá na igreja, é a base de 5:45, por aí, que começa o culto online, amém? Porque daí lá tem um louvor, a palavra introdutória, a palavra de cura e comunhão, amém? Então é isso. Irmãos, coloquem aí os seus pedidos de orações aí embaixo, amém? Seus comentários aí sobre a palavra, que agora é a hora, para comentar aí, amém? Eu sempre falo lá no final do culto, quando eu culto lá na igreja, se tu não concorda com alguma coisa que foi falada aqui, converse comigo de cantinho. Então, da mesma forma, manda uma mensagem para mim, alguma coisa que tu discorda, que tu não tenha entendido, amém? Mas que fique de conclusão isso, que nós possamos todo dia discernir os tempos do fim, amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua semana, que em nome de Jesus a gente tenha uma semana de bênção e de vitória, amém? Glória a Deus.